te chamei pelo nome, tu és meu aliado fiel, com minhas mãos eu te criei e te escolhi. Precioso para mim, clama por mim e te ouvirei, serei contigo até o fim, serei fiel até o fim. Uma imensa alegria em te receber na nossa sala, no Psicologia e Arte. Estamos aqui hoje com nossos convidados e estamos iniciando uma nova temporada. Até aqui, Ziza Fernandes esteve conosco, o que para mim foi um grande desafio tê-la como co-apresentadora, mas também um grande privilégio. E ela será sempre muito bem-vinda nesse programa. Será talvez uma das mais ilustres convidadas sempre. Te agradeço por tudo, viu, Ziza? E hoje estamos aqui no lugar de Ziza, e não dá nem para falar essa expressão, né? Mas com o seu lugar, com essa voz negra maravilhosa de Daniele Quirino. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar do meu lado hoje. Luciano, nosso Luque, que já participa aqui da Rede Evangelizar de TV. Bem-vindo, Luque. Nunca estive tão perto de você assim. É verdade. Do meu lado, para estar falando sobre a arte, dando toda essa contribuição da arte na nossa vida. Afinal de contas, viver é sempre uma arte. Estava ao meu lado Verônica Fukuda. Né? Obrigada, Adriana, pelo convite. Obrigada a você, te conheci um pouquinho, fui até a sua casa, numa casa chácara maravilhosa, deu para ver sua sensibilidade e eu quero que você esteja realmente contribuindo com toda essa sensibilidade hoje aqui na nossa sala, tá bom? Farei o possível. Isso mesmo. E também o nosso ilustre convidado, Leopoldo Vieira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E nos bastidores nós estávamos até rindo, porque o seu currículo é tão extenso que deu trabalho para cortar um pouco de tanta coisa, né? Então vejam só, Leopoldo Vieira é diretor do Centro Internacional de Análise Relacional, formado por André Lapierre, da França. André recebeu o título de doutor honoris causa pela Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Leopoldo Vieira também é mestre em educação, pós-graduado em movimento humano pela Boston University dos Estados Unidos, doutorando em educação pela Universidade de Laguna, Espanha. E mais alguns detalhes que podemos deixar para um outro momento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar um pouco essa nossa conversa de hoje. E hoje estaremos falando de um tema bastante amplo: agressividade, limite e poder. Nós escolhemos um filme de criança que vai representar alguns aspectos disso. Como criar ou educar? Como criar seu dragão, isso? Como criar o seu dragão. Como criar, né? Então, temos uma notícia, não é nem educar o dragão, nem ensinar o dragão, e sim como treinar o seu dragão.
A parte que mais me chama a atenção, Leopoldo e Verônica, foi realmente no momento onde esse dragão faz os limites, não é? Como foi mostrado, e um menino, quando pisa no limite, o dragão já rosna. E quantas vezes nós pisamos os limites do nosso marido, pisamos nos limites do nosso filho, e a gente vai escutar umas rosnadas. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente com você. E como ter essa sensibilidade de perceber esse limite no outro? Uma das coisas principais é poder ter uma escuta. Onde está o limite do outro? Que limite é este? De que forma eu posso acessar esse limite sem ameaçar? Né? E uma vez que você respeita o limite do outro, ele se sente mais respeitado. Aí ele também passa a aceitar melhor os limites. Principalmente nessa relação criança e adulto. Porque a gente sempre impõe os nossos limites, né? Essa sensibilidade, né, de perceber que o dragão, quando ele foi encostar, olhando nos olhos, o dragão ficou irado, já rosnou. Em poucos segundos ele descobre que ele não deve encarar. Né? E ele aprende em poucos segundos, através do sinal corporal do dragão, e virando o olhar, ele sabe que entende que pode tocar. Né? Muito bem, quais são os seus limites? Como você sinaliza quando você não está gostando que pisem no seu limite? Vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Te espero. Estamos voltando para o Psicologia e Arte. Estamos hoje com o professor Leopoldo Vieira. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente agora o que é quem é o senhor, né? E principalmente o que é a psicomotricidade relacional, para que a gente possa estar abordando o nosso tema. Muito bem. Meu nome é Leopoldo, né? Como você já disse, sou um educador. Tenho aí 30 e poucos anos, quase 40 anos de educação. E a psicomotricidade relacional, quando a conheci, eu fiquei encantado. Eu era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e realmente me encantou muito essa metodologia prática em que poderia transformar de uma forma direta, rápida e eficaz a vida de muitas crianças que tinham problemas com limite, agressividade, afetividade, dificuldade em aprender, hiperatividade. Então, a resposta que eu obtive dessa ferramenta foi muito gratificante. Então, eu fiz uma mudança radical na minha direção profissional e dediquei muito tempo para essa psicomotricidade relacional. Que através do corpo a criança diz todas as suas dificuldades, ela passa para a gente as dificuldades que tem em relação à aprendizagem, as dificuldades em relação ao limite, essa agressividade exacerbada, que nós também vamos falar um pouquinho dela, né? E como lidar com isso tudo de uma forma sadia. E poderia nos dar um exemplo, professor, de como vocês trabalham a questão do limite mesmo com a criança? O limite com a criança ele vai surgir no momento que ela tem um espaço onde ela pode brincar, jogar com toda a sua expressividade. E cada vez que esse limite é ultrapassado, ela vai perceber, através de um olhar, através de um limite claro, que algo não está bem, que essas transgressões em relação ao limite não ajuda a conviver bem com o grupo. E depois ela vai fazendo uma analogia, sem falar, sem necessidade de fazer nenhum apontamento, ela faz uma analogia em relação ao grupo familiar, em relação ao grupo escolar, como é que ela está vivendo, quais são os seus limites, qual o limite do outro, o que é possível dentro de um limite, que a criança vai experimentar sempre transgredir. Né? E essa transgressão a gente tem que dar uma contenção. Sim, sim. É interessante porque o senhor está me fazendo lembrar de um caso muito lindo. Eu era estudante de psicologia ainda e fazíamos um trabalho dentro da penitenciária com as crianças. E um menininho de 5 aninhos, ele morria de medo de ser tocado. Então, se você encostasse nele, é como se ele sentisse dor ao ser tocado. E se a gente insistisse, olha que eu tentava insistir, né, para tentar provar que eu tinha poder sobre ele, e aí realmente ele agredia. E foi interessante porque a gente levava ele para fora
do setting terapêutico, realmente na grama, para fazer com que ele molhasse plantas ao seu redor. Porque ele cresceu dentro da penitenciária. A mãe foi para a penitenciária ainda grávida. E o espaço que ele tinha para brincar não era muito grande, não. Então, nós tínhamos que mostrar para ele, e a mãe iria ser solta, que ele podia avançar desses limites dos muros dessa penitenciária. E foi tão bonito, porque aí eu dizia, não, vai molhar aquela planta, vai molhar tal coisa. Ele ia avançando, com muito medo, até conseguir. Até um dia que foi engraçado, porque ele quis ir até o estacionamento molhar a roda de um carro bonito que tinha. E aí quem ficou com medo fui eu. Segurei a minha ansiedade, vai, né? Porque ele realmente estava vendo o tamanho desse mundo e o quanto esse mundo também é perigoso. Não aconteceu nada, mas o lindo é que dias depois a gente estava brincando com água e ele olhou para mim e disse: "Posso molhar os seus cabelos?" Eu falei, ai, não tem como dizer não, é a primeira vez que ele vai me tocar. E eu deixei, né? Tinha cabelo comprido, deixei ele lavar os meus cabelos. A partir daquele dia, ele deixava com que eu fizesse contato com ele. E os primeiros contatos eram com a pele, brincando de pintá-lo de tinta. Então, devagarinho eu ia pintando com amor de tinta. Eu sei que tinha tinta entre o dedo e a pele, mas ele ia se permitindo ser tocado. Só tem uma angústia, assim, que eu fiquei, que escrevo também sobre isso, é que ele foi solto junto com a mãe. Tempo depois, a fonoaudióloga encontrou ele numa rua de Curitiba. E ele estava todo cheio de alergia. A mãe estava num ponto de prostituição, né? Então, vejam a realidade. E o que me angustiou é, até que ponto eu não deveria ter deixado ele atrás de seus muros, de suas defesas? Porque talvez ele não estivesse com alergia naquela rua. O senhor pode fazer uma sessão terapêutica comigo? Agora? Agora, dessa maneira, fica meio impossível, né? Mas você vê, de repente, ele precisou, como mecanismo de defesa, se encher de alergia, para avisar a todo mundo, não me toque. Né? Olha como eu tenho alergia, não me toque. É uma forma também da pessoa afastar o outro. São mecanismos de defesa que ele vai apresentando, são as resistências que vêm. E uma forma de dizer, né? Eu não gosto de ser tocado. Embora, às vezes, esse é o maior desejo. Então, ele vai fazer o oposto. Talvez até querendo deseja ser tocado. Tanto ser tocado, que com medo de não ser tocado como deseja, é melhor negar esse desejo. E a forma de colocar o limite é essa também. Eu já tive vários casos de pessoas com psoríase, né, que uma das dificuldades era o toque. Então, como eu fui ultrapassar o meu limite, de alguma forma me ferir, eu não quero que mais ninguém me toque. Aí começa a somatizar e aí se enche de psoríase, quando essa psoríase é a nível emocional, né? Então, é bem claro isso aí, que ele pode ter usado essa alergia para se defender. E essa questão do limite, professor, o senhor vê na educação, esses pais estão conseguindo respeitar o limite dos filhos ou estão deixando que os filhos dominem esses pais e quem manda é o filho? Como o senhor percebe a educação de hoje em dia? Existe, assim, uma dificuldade dos pais para deixarem claro esses limites. Mas eu acho que os pais têm que repensar isso. Limite é estruturador da estrutura psíquica. Tem que dar limite, sim. Sem pena, sem culpa. Por exemplo? Limite se dá com afeto, se dá de forma clara. Às vezes eu vejo em restaurante pai fazendo um discurso enorme, como se estivesse falando com um político, com um filhinho de 2, 3 anos para dar um limite. Não, o não é não. E o sim é sim. É não e pronto, não tem que explicar muito. Senão a criança não integra. E tem pais fazendo discurso, textos enormes, sabe? Uma filosofia linda. Eu não sei se ele está dando limite para o filho, eu vi essa cena umas 2 ou 3 vezes, ou ele está querendo mostrar que sabe falar com o filho, e aí faz um discurso para todo mundo ouvir ali. Eu digo, a criança não está nem ouvindo, mas nem sabe do que está falando. O limite é sim e não, verbal. E o limite corporal também é importante. Agora, tudo isso com afeto, né? Olhando nos olhos, de uma forma clara, de uma forma boa, né? Não precisa castigar. Limite é limite, é diferente de castração. Ok. Né? Verônica,
que você pode contribuir com a arte agora, falando desse tema, limite? Bem, Adriana, um dos meios mais fáceis assim de transgredir os limites é a arte, né? Por quê? Hoje, eu acho assim, tanta coisa está sendo feita e na última Bienal que teve um artista, Nuno Ramos, um artista muito conhecido, conceituado, ele fez uma instalação chamada Bandeira Branca. A imagem vai aparecer aí para vocês. E nessa instalação, ele coloca 3 urubus dentro do espaço da Bienal, cercado com umas telas. Imagine o urubu, que é uma ave grande, que precisa de espaço, que precisa de distância, ficar preso a correntes dentro de um lugar onde o som não tem muito som, tem muita poluição sonora, tinta, porque o prédio da Bienal estava sendo recém-pintado, as pessoas passando por ali. Então, o nível de estresse que esses animais estavam sendo expostos, né? Então, algo que virou moda dentro da arte hoje é pegar animais e colocá-los a serviço da arte. Muito deles sofrendo maus tratos. Um outro exemplo é um artista... Verônica, desculpa, mas dá vontade de não chamar isso de arte, não é? Pois é aí que eu quero chegar, né? O limite, né? Qual é o limite da arte? Será que, porque é arte, como eu classifico de arte, eu posso fazer qualquer coisa? Fica a questão. Tem um outro artista chamado Rodrigo Braga, a gente trouxe uma imagem também, onde ele pega um cachorro. O discurso dele é assim: o cachorro estava na fila da eutanásia, porque era um cachorro que tinha sido retirado da rua para o controle de população de animais e zoonoses, né? Ele já estava para ser sacrificado. Aí ele esperou que o cachorro tivesse sido sacrificado e ficou com o corpo do cachorro. O corpo do cachorro foi doado para ele. Ele é muito forte isso, tá? Mas ele decapita o animal, né? Separa as orelhas, o focinho, a pele em torno dos olhos e ele coloca sobre a própria face. Cirurgicamente, isso é costurado, né? Aí você chega e vê essa imagem, uma imagem extremamente chocante, vocês vão ver aí, né? E Acho que eu nem quero ver. Qual que é o propósito disso, né? É chocar, é criar um desconforto, é criar um mal-estar, né? Aí, quando você chega na exposição, lá embaixo está dizendo que é manipulação digital, ou seja, foi criada no computador, mas o animal foi morto para isso, né? Então, assim, tem muita crueldade em torno disso. E talvez isso vai poder colocar um pouquinho como exemplo também a agressividade que estaremos falando no segundo bloco. Exatamente. Okay? Porque toda essa manifestação tem a ver com a agressividade também. Nós vamos estar, então, falando um pouquinho, usando esses exemplos, talvez até como agressividade, no próximo bloco. Dani, o que você preparou para a gente para falar do tema limite? Vamos deixar que Deus nos faça um trabalho de lapidar. Cada um de nós é um diamante e o diamante lapidado tem um valor inestimável. Vamos lá. Às vezes eu não entendo as coisas que me acontecem sem explicação. Me vejo sofrendo. Ferido eu não enxergo as faces do sofrimento. Tanta confusão, meus pensamentos. Se eu pudesse voltar atrás um pouco no tempo. Se eu pudesse rever uns erros, amigos
coisas do início. Psicologia e Arte te espera daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos ao Psicologia e Arte na Rede Evangelizar de TV. Estamos falando sobre limite, agressividade, poder. Eu gostaria de provocar vocês um pouquinho para que pensemos antropologicamente aí. As pesquisas mostram que nós não somos feitos para sair matando, pelo menos os povos antigos não saem se mutilando, matando, mas guerreiam. Os esquimós, por exemplo, fazem duelo de canto, duelo de cabeçada. O mundo animal também não se mata os bichos da mesma espécie, com raras exceções. Os veados, os cervos vão dar chifradas, mas sem sangrarem, sem se agredirem no sentido de morte. Animais até muito peçonhentos. As piranhas guerreiam com as caudas entre elas. E até uma cobra, que deixa eu olhar certinho qual é a cobra, as cascavéis ficam dando cabeçadas até a primeira cair, quando querem determinar seus limites e seu poder. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, junto com os nossos convidados, professor Leopoldo Vieira, a nossa comentarista Verônica, da parte das artes, né? Que vocês pudessem colocar o que é que está acontecendo com esse mundo que está se matando, se mutilando. Tivemos há pouco tempo aquela situação que conversamos nos bastidores, né, de alunos que estão esfaqueando professores. Então, poderia contribuir com a sua experiência, professor? Eu acho que o mundo passa por um momento, né, desde os mais remotos tempos aí, não mudou muita coisa não, né? Continuamos ainda brigando por territórios, disputando limites, e tudo tem a ver com poder. Com esse poder exacerbado, com essa onipotência que todo mundo quer assumir, justamente por falta de ter um poder integrado. Mas essa agressividade faz parte do humano. Ela existe e nós temos que admitir que ela faz parte da vida, né? No momento que a gente aceitar essa agressividade, podemos lidar com ela de uma forma mais sadia, né? A agressividade é pulsão de vida. Sem agressividade, ninguém sobrevive. Sem agressividade, se vira um banana. Agora, existe uma agressividade positiva e uma agressividade negativa. E como a agressividade positiva você canaliza para a construção, para a aprendizagem, para a relação de amor, para cuidar da sua prole, né? Uma agressividade destrutiva é contra o outro, contra o social, contra si mesmo, às vezes, voltada para si mesma. Ela existe. Tá, essa pulsão uma guerra entre a pulsão de morte e a pulsão de vida, é necessário reconhecê-las para poder equilibrá-las. Né? Então, a agressividade é algo assim muito importante para a nossa vida. Só que os professores e a comunidade, de um modo geral, pais, confundem muito a agressividade com violência. Aí tentam reprimir a agressividade. Quanto mais essa agressividade é reprimida, mais ela sai de uma forma desajustada e vira violência. Foi uma coincidência nós nos encontrarmos hoje aqui, mas uma coisa que fez eu escolher a escola do meu filho foi o fato dela oferecer a psicomotricidade relacional. Ele tem 4 anos, né? E a gente sabe que a adaptação escolar nessa idade não é fácil, né? Quando entra pequenininho, eu acho que eles aceitam mais. E nessa idade é uma idade difícil, assim. Eles não entendem muito bem que você deixa ele lá e depois você vai buscar. Eles acham que foram deixados, né? E eu percebi que ele mudou muito assim o comportamento dele, né? Ele era extremamente agressivo, de não aceitar não gostava de errar, e que depois dele participar dessas atividades, ele soube se expressar mais assim, diante de outras pessoas as quais ele não tinha intimidade.
Porque a agressividade em si, ela às vezes é só uma reação de um sentimento que está por trás dessa agressividade. E às vezes, aliás, na maioria delas, tem dor, tem sensação às vezes de abandono por trás dessa agressividade, tem a sensação de estar sendo rejeitado por um colega, por um amigo, e a criança vai responder a essa emoção que está doendo para ela ali dentro através da agressividade. Porque existem vários tipos de agressividade, né? Existe uma agressividade que é defensiva, outra criança pode ter uma agressividade contida, que cada vez que ela é acionada, ela pode sair de uma forma explosiva. Outras têm uma agressividade destrutiva, né? Outros têm uma agressividade reprimida. Então, na psicomotricidade, a gente vai lidar com todo esse tipo, que tipo de agressividade essa criança tem. Então, a agressividade reprimida não é sadia. Não é sadia. Aquela em que se engole, que se reprime, que explode também não é sadia. Então, qual é a sadia? Pior professor? ainda é a agressividade anulada. Tem crianças e mulheres, homens, com uma agressividade totalmente anulada. Essas vão deprimir. A ponto de não ter desejos. Né? Porque para você assumir o desejo, você tem que ter uma pulsão de vida, você tem que desejar. Uma vida sem sal, sem açúcar. E aí cai em inanição, né? Entra em depressão. É agressividade voltada para si mesmo, que aí vira depressão. Que é uma morte, que vai entrando num estado anorgânico, sem movimento, sem vida, tal, até que chega a morte. Né? Nossa, isso é muito sério. É muito sério. E é preciso observar, Então, inclusive, isso na criança, no adolescente, porque às vezes se convida eles, vamos fazer tal coisa, e eles podem dizer não, e isso é sério. É complicado, sim. Então temos que, eu acho, dar um novo olhar em relação à agressividade, porque ela está sendo muito condenada. Tira a agressividade das crianças e vê se elas vão aprender, né? O que tem que acertar é esse ajuste da agressividade. Quando você fala do seu filhinho que era agressivo, não aceitava muito não, quando ele chega nesse setting, onde se trabalha com a psicomotricidade relacional, ele vai ter todas essas possibilidades de viver essa agressividade simbolicamente. Né? Então lá ele tem várias coisas, bastão, bola, panos, caixas de papelão, uma série de objetos que ele vai criar. Aí entra a arte, porque é muita criatividade. Aliás, André Lapierre uma vez falou assim, psicomotricidade é educação, psicomotricidade é saúde, o que é é terapia? Ele falou, não, psicomotricidade é arte. Pois é, né? Leopoldo. Por causa da criatividade, Eu pergunto para ele, o que é que você fez hoje, né? Ele, no dia que tem a psicomotricidade, ele falou assim, eu brinquei, mas a gente não podia falar nada. Porque é uma coisa deles, é um espaço que ele protege, porque ali ele pode ser quem ele é, com as suas dificuldades, ele vai viver frustrações, ele vai viver os limites, ele vai tentar ampliar esse limite sem precisar transgredir, que é outra coisa interessante, porque existe um limite. Tá, eu vou ver sempre... Não, eu vou ampliar o meu limite. Na medida que eu vou ampliando o meu limite, eu vou conquistando espaço, sem precisar transgredir. Eu fico com um pouquinho de receio para as pessoas que estão nos escutando e que podem pensar que estamos falando para os nossos filhos serem agressivos, né? E não é essa a palavra, porque a palavra agressividade, ela está realmente associada à nossa sociedade que está se degladiando, a violência, né? A destruição. Né? E essa agressividade, muitas vezes, é apenas a manifestação do sentimento. Eu lembro do meu filhinho que um dia entrou chutando o carro, todo nervoso. Ele é uma criança tranquila, calma, né? Do bem, como a gente diz, né? E o que foi? O que está acontecendo? E aí, depois de muito tempo ali que ele não queria falar, ele estava muito irritado, né, dando um chute. Falei, então tá bom, pode chutar. A poltrona, não a mamãe. E você dá um limite até onde ele pode extravasar isso. E ele extravasou até que ele disse, chorando, o Antônio não quis sentar do meu lado, né? E com 4 aninhos, o amiguinho que ele mais gostava não quis sentar do lado dele. Aliás, com 3 aninhos, sabe? Então, isso para ele estava ferindo. Foi a primeira vez em que ele se sentiu rejeitado na vida. A rejeição não dói? A rejeição dói. Né? Mas a gente precisa estar atento, então, a essa manifestação dessa agressividade do filho. Sim, né? E saber que a agressividade não é essa violência que a gente espera. Sim, tem que exatamente. dar limite, com certeza, para a criança entender que ela pode se manifestar, que ela pode expressar o seu desejo, né? Até para ela ter a coragem de pedir. Né? Senão ela nem pede, daqui a pouco ela não pede mais. E se ficasse só na infância, tudo bem, a gente até pode controlar com a nossa autoridade. Mas chega uma hora que o olhar que representa a lei não está mais presente. E se ele tiver
toda essa personalidade bem estruturada em relação que é uma agressividade destrutiva, que ele pode defender o espaço dele, que ele pode buscar as conquistas que ele deseja, que ele pode continuar sonhando. Se uma criança tem agressividade, nem sonha. Tira o sonho de uma criança. Muito bem, Entende? doutor. Ele Nós aprende a se precisamos impor, né? interromper um pouquinho para podermos ir para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho volto com você no Psicologia e Arte. Nessa terra de gigantes. Voltamos ao Psicologia e Arte. Estaremos agora falando um pouquinho de poder e a Verônica, que está aqui contribuindo com a arte, vai nos explicar um pouquinho sobre um filme muito interessante que vamos mostrar um pedacinho para vocês daqui a pouquinho. Então, é um seriado chamado The Tudors que fala sobre a vida do Henrique VIII. E como o assunto é poder, né, a cena final que encerra a última temporada desse seriado mostra um quadro que foi feito pelo Rubens, um retrato do Henrique VIII na sua maior forma de esplendor. Assim. Ele era um rei muito requintado, né, cheio de pompa. E quando ele recebe esse quadro, evoca nele uma força tão grande que ele se lembra de todo o reinado dele, de todas as passagens bonitas da vida dele, né? Até porque, quando vocês assistirem, vocês vão perceber que ele já não está em sua plena forma, estava doente, e aquele quadro tem o poder de resgatar o que houve de melhor na vida dele. Ótimo, então vamos ver um pedacinho do filme? Acompanhem.
achei belíssimo o filme. Principalmente porque quando inicia o VT, você vê aquele poder, aquela couraça. E aí, quando as máscaras caem, a gente vê um homem que sabe amar, que sabe brincar com o filho, que ama sua mulher. Então, atrás desse poder tem uma grande pessoa. E você, tem máscara ou não tem? Professor Leopoldo, nos explique um pouquinho como é isso. Poder, né? Poder. Poder. Poder, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Para algumas pessoas é tudo, para outras não é tão importante. Para outras brigam, matam, fazem qualquer negócio para ter um poder, né? Outras o poder é delegado, você tem o poder e você não sabe o que fazer com ele, né? Mas o poder mesmo é aquele que é integrado. Cada um integra o seu poder. Pode ser de um tamanho menor, pode ser muito grande, pode ser médio, mas o poder é seu. Então, eu tenho visto assim, tem crianças muito pequenas, elas já têm um poder em relação à família, em relação aos pais, porque ela se afirma, ela se posiciona, ela vai construindo a sua opinião e o poder dela vai sendo reconhecido. Tem adultos hoje que, apesar de ter um poder, não sabem o que fazer com ele. Porque o poder é uma conquista. Você conquista, você reconhece, aí você passa a assumir e depois ainda você tem que integrá-lo. Tem pessoas que não têm poder integrado. Então não reconhece o seu poder, não reconhece o seu, não reconhece o do filho, não reconhece da empregada, do empregado, daqueles que colaboram com a sua vida. Quem tem o poder integrado, nada ameaça. O poder é seu. Não importa o poder do outro. Né? A mesma preocupação que eu tinha no outro bloco a respeito da palavra agressividade, agora eu me preocupo com a palavra poder. Porque quando a gente pensa no poder, a gente pensa naquela fortaleza. Né? E no meu consultório tem uma técnica lá, mas é interessante porque a gente poderia comparar assim, o poder que é o tijolo, que é esse poder que assusta, que agride o outro, que machuca, que quer mostrar o quanto manda. Mas eu digo assim, a gente precisa aprender a ter um poder da madeira. Então, vamos imaginar que Hitler fosse o poder, ele nem tijolo é, ele já é aço, né? Quer dizer, aço, enfim. Então, se ele é isso, essa máscara, essa dureza, Papa Francisco, Papa João Paulo II são madeira. É um outro poder, um poder suave. E, ao mesmo tempo que suave, como ele vem de dentro, vem da alma, ele tem uma força mundial. Então, é difícil a gente poder discernir como usar isso na prática com o marido, como usar isso na prática com os filhos também. Exatamente. Quando esse poder está integrado, você reconhece o poder do filho, do marido, daqueles que te cercam, do mais humilde, do mais... Até reconhece o poder do grande, do que manda, do chefe, né? Se o poder não está integrado, você não reconhece o poder de ninguém. E aí o que ocasiona? Relações conflituais. Exatamente. Um querendo afirmar o poder diante do outro. E isso tem destruído casamentos. Entendo. Tem um título de um livro que eu acho ótimo. O livro é um pouco técnico, mas o título é Terrorismo Íntimo, que contextualiza, através da cultura, da sociedade, essa guerra que está acontecendo entre os casais. Um quer mostrar quem manda mais, quem tem mais poder, daí esse poder é entre aspas. Mas o grande poder, aquele poder da madeira, como a gente pode exemplificar, é um poder tão gostoso que às vezes o outro está surtado. E aí você diz, não tem problema, eu te amo assim mesmo. Pronto. Quer dizer, desarma o outro de tal forma que não se precisa guerra. A gente só pode reconhecer no outro aquilo que faz parte da gente, né? Então, o poder integrado, eu só reconheço no outro se eu tiver em mim, senão tudo é ego, né? Tudo é ego. Eu lembro de uma amiga que teve uma situação com o marido e o marido surtou, assim, né? Era uma situação delicada, mas enfim, o marido surtou com ela. E eu tomei as dores dela de amiga e disse, e aí, o que você falou para ele? E ela, ai, Adriana, eu não falei nada. Eu, como nada? Ai, Adriana, eu sei que eu não sou isso, sabe? Quer dizer, ali ela não entrou na luta, no poder, ela era quem ela não entrou na loucura dele, como a gente costuma dizer. E quando a gente faz isso, quando a gente não responde com esse poder, entre aspas, e apenas se apresenta como a gente é, acaba que mostra para o outro um espelho. E aí o outro se vê
surtando, fazendo papel que muitas vezes é de birra, né? Esse poder, às vezes, tem uma criança birrenta por trás de 6, 7 anos, que é egocêntrica e quer que o mundo funcione do jeito que ela quer que funcione, né? Exatamente. Então, tem dificuldade de viver com a frustração, de aceitar a frustração. Eu quero aqui e agora, né? É o nosso mundo atual, essa tecnociência, né? Não dá para esperar. Né? Na nossa infância a gente esperava. No meu aniversário. Não, eu quero amanhã. Agora eu quero amanhã. Aí, senão hoje e agora. né, fazendo uma ponte com os limites, o pai, que está sempre trabalhando muito mais ocupado hoje que antigamente, que tinha horário para chegar em casa com mais tranquilidade, jantar com a família, alguns até almoçar com a família diariamente, hoje não tem mais essa condição, ele sente uma culpa muito grande, que o menino, a menina fica o dia inteiro na escola, aí não consegue frustrar. Então, eu quero aqui e agora, e vai dando aqui e agora. O garoto vai integrando uma certa onipotência, ele acha que ele pode tudo, não existe limite, tudo é aqui e agora, né? E os pais não sabem lidar com isso. Quando ele chega na escola, ele vai repetir essa mesma situação, né? Todas essas demandas que têm acontecido a nível de escola é mais ou menos isso. Esse limite, esse excesso de poder que é delegado à criança, porque ela entra numa onipotência, acha que pode tudo, né? E essa agressividade exacerbada, que tem que ser ajustada com uma coisa positiva, para estudo, para amar, né? Agora, tudo isso tem uma base, e a base é a afetividade. Tudo é pela via do afeto. A criança se sente amada, desejada, querida, protegida. Aí tudo isso vai fluir de uma forma muito singela, muito gostosa, né? A coisa do núcleo familiar mesmo, né? O que estamos fazendo nas nossas vidas, né? Como é a nossa relação de amor, de que forma a gente lida com esse limite, com esse poder, com essa agressividade, né, para construir a própria vida, investir na família, na relação a dois, na relação familiar, na relação com os amigos, social, nos grupos de igreja, várias, né? Como é que fica isso tudo? Não se tem tempo para nada. Você tocou num ponto importante, isso mesmo. Eu acho que assim, a cultura que está sendo criada hoje é uma cultura instantânea, né? Então, agora, né? eu sou pai somente no final de semana, pai instantâneo. Eu vou trabalhar, quando eu trabalho eu não sou mãe, e vice-versa. E assim, as pessoas elas esquecem que todo momento é o momento de estar disponível para a sua família, né? Que lindo, Verônica. Mas eu como professora, eu percebo muito isso, vejo muitos exemplos de pais que delegam a educação que seria familiar para a escola, né? Isso é um grande problema. Sim. Eu acho que vocês dois conseguiram fechar, e nós precisamos fechar, infelizmente, de uma forma muito linda. Todo momento é o momento. Tudo se resume em afetividade e amor. Perfeito. Eu gostaria de saber o seu contato, professor Leopoldo. Como as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo? Nós temos o CIAR, Sim. que é uma clínica que atende crianças, adolescentes e adultos, né, em psicomotricidade racional e análise corporal da relação. E temos também que é o site, né? ciar.org. Não, ciar.com.br. Aham. E temos um curso de pós-graduação, Ótimo. né, que está começando uma turma agora, já deve 48 turmas já. Perfeito, de pós-graduados que atuam nas escolas com essa metodologia. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui. Da próxima vez, quem sabe, nós chamamos Ana Lapierre para estar conosco. Isso. Eu soube que hoje ela está até na sua casa. Está, realmente está, né? Chegou da França há pouco tempo, fizemos um trabalho onde trabalhamos tudo isso, na prática, poder, agressividade, afetividade, relação de amor, uma série de comportamentos, né, dessa estrutura psíquica que vão surgindo. Que bom, né? que bom. Verônica, qual é o seu contato para quem quiser saber de arte? Pois é, eu tenho um Ateliê Mafi, 9858-5053. Ótimo. Dani, como é que as pessoas fazem para adquirir o seu CD, que eu já tenho e é autografado? Aliás, a voz da Dani foi uma das pessoas que cantou no meu casamento há alguns anos atrás. Como que faz, Dani? Bem simples, duas formas bem tranquilas pela internet. A primeira é através da minha fanpage, né? Fanpage do Facebook, então facebook.com/Quirino Daniele, tudo junto. Ou
através do site territoriocristão.com.br. Ótimo. Luque, tem CD já, Luque? Pode providenciar um, tá? Muito obrigada por ter estado conosco. E vocês, mais uma vez, grata, muito grata. E nós precisamos de vocês também, viu? Mande para a gente, site psicologadriana.com, a sua arte também. Mande suas histórias de vitória, coisas que vocês conseguiram, usando algum exemplo aqui do programa, de outros programas. A sua história pode ser um dom, viu? Que pode ajudar muita gente nesse mundo. A gente aqui é pequenininho também, né? Mas a gente é audacioso e coloca um pouquinho em prática o que Deus deu para cada um de nós. Ficar com Deus, todo mundo. Dani, por favor, encerra esse bloco. Eu não paro de lutar, até o fim caminharei, mesmo sendo um menor. Ainda assim não desistirei, mesmo com o coração ferido, tão cansado e tão abatido. A minha fé me ajudará a compreender que todo aquele que crer será preparado na dor para vencer. Nesta terra de